Ok, vamos começar então a aula de hoje, né? Boa noite aí a quem chegou depois. E é o seguinte, na aula anterior a gente tinha começado o conteúdo de equações diofantinas, certo? Onde eu expliquei o principal, né? O foco da aula anterior foi a demonstração daquela fórmula, né? Onde a gente pode encontrar todo o conjunto de soluções de uma equação diofantina. Né? E na aula de hoje a gente vai ver algumas questões. Né? Quer ver? Ó, vou pegar aqui a lista de exercícios. Né? Aí vamos ver aqui a solução ou a ideia de solução de algumas dessas questões. Né? Na primeira questão da lista, acho que não tem tanta dúvida, né? Ou alguém tem dúvidas quanto a ela, porque só fala para substituir, né, os valores e verificar se esses valores são de fato as soluções das equações diofantinas consideradas, né? Então, um exemplo, vou pegar aqui só para ilustrar a ideia e dizer que a gente não passou pela questão, né? Na letra A, por exemplo, da 1, a gente tem a equação 2x mais 3y igual a 12, né? E o problema pede para a gente verificar se esse par de soluções aqui, ó, x0, y0 igual a 3 e 2, são soluções dessa equação. Né? Então, o que a gente faz? Ó? Onde tem x, a gente coloca o valor de x0, né? A resolução vai ficar assim, ó, 2x0 mais 3y0 igual a 12. Né? E a gente vai verificar se esse par oferecido aqui é de fato ou não uma solução da equação diofantina. Então, onde tem x0, a gente coloca 3, e onde tem y0, a gente coloca 2. Né? Assim, a equação fica 2 vezes 3 mais 3 vezes 2. Isso, de fato, é igual a 12? Né? Sim, né? 6 mais 6. Então, de fato, esse par ordenado aqui é uma solução da equação diofantina. Né? Então, viram aí que é bem trivial, certo? Então, partir aqui para o que interessa, vou pegar logo na questão 2, né? Verifica as equações a seguir possuem soluções. Para as que possuírem. Professor, teria como mostrar um exemplo a partir da 9? Da 9 não, porque eu não abordei ainda o conteúdo daí, né? Deixa eu ver aqui, ó. É porque eu Não, não não, consegui isso fazer essa aqui parte. é o conteúdo de congruência que eu vou abordar na próxima aula, mas que já vai fazer parte dessa lista. Certo? Tá. Uhum. Então, não se preocupe, ainda vou passar essa parte. Então, beleza. Então, voltando aqui, eu vou abordar só as primeiras questões mesmo, tá? Um exemplo ou ideia de solução para vocês terem aí um norte aí, né, de como abordar as demais questões. Né? Então, vou colocar aqui a 2. Vou pegar aqui, por exemplo, sei lá, a letra A mesmo, da 2. Eu não sei se alguém já fez ou não, mas vou pegar aqui para ilustrar a ideia. Ou alguém sugere um outro item. Pode ser a letra A mesmo? Pode, professor. Então, beleza. A letra A é a equação 3x mais 4y igual a 12. Né? Então, como é mesmo o passo a passo para a gente resolver esse tipo de problema? Né? Ó, primeiro, a gente sabe. A gente não sabe, né? A gente precisa. Opa, alguém ia falar? Isso eu. Saber se o MDC das duas primeiras divide o resultado. Caso 3 e 4. Primeiro a gente calcula, né? O MDC de 3 e 4 porque a gente vai utilizar ele, né? A gente sabe que como eles são primos entre si, o MDC é 1. Né? A gente vai utilizar ainda esse MDC para poder resolver essa questão. Mas e aí, feito isso, o que a gente faz em seguida?
como que a gente resolve esse tipo de problema? Para que eu tirei o MDC? Alguma sugestão? Não? Então, para a gente poder encontrar todas as soluções, né, se tiverem, desse problema, a gente precisa encontrar uma solução particular, correto? Né? Lembra que lá na fórmula que a gente utiliza, ela parte da prerrogativa, né? A fórmula diz assim, né? X igual a x0 menos t vezes b sobre mdc de AB, né? Então, o fator-chave da fórmula é a gente encontrar uma solução particular. A gente tem que ter esse valor de x0, certo? E como que a gente encontra essa solução particular? Né? Alguém lembra como a gente faz? E aí? Fazendo pelo algoritmos de Euclides, aí dá para achar os valores. Isso, aquelas divisões sucessivas, né? Aí a gente consegue fazer uma série de manipulações numéricas, onde a gente consegue encontrar esses valores. É isso mesmo, essa é a ideia, né? Então a gente parte aqui, ó, do 3 e o 4, né? Qual dos dois é maior, né? É o 4. Então eu vou colocar assim, ó, o 4, ele é igual a 1 vezes o 3 mais 1, certo? Então, só para ficar claro, eu estou pegando esse 3 aqui e esse 4 aqui. Então, estou colocando eles aqui, ó. 4 é igual a 1 vezes 3 mais 1, né? E, da mesma forma, o 3 pode ser escrito como 1 vezes o 3 mais 0. Né? Aí aqui meio que chegou no zero, né, como o resto, acaba as nossas divisões sucessivas, né? Aí qual é a ideia em seguida? A gente pode partir daqui, ó. Essa aqui é bem mais simples de fazer isso, né? Porque envolve menos divisões sucessivas, né? Com números maiores, como no exemplo que eu fiz na aula anterior, acho que resultou em umas 4 ou 5 equações, não foi? Algo assim. Então, a gente pode isolar esse resto aqui, ó. Ou seja, o resto é 1, certo? Então, vou deixar o 1 aqui e passar o 1 vezes o 3 para o outro lado, subtraindo do 4. Né? Menos 1 vezes o 3. Né? E aí? E agora? Tenta montar uma relação de Bezout, não? De quê? Bezout, sei lá como é que fala. Relação de Bezout. Não precisa... A gente não precisa nem dar esses nomes, né? Sei do que você está falando, mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Olha a equação que a gente tem aqui. Deixa eu só aceitar a outra aqui. Olha a equação que a gente tem aqui, ó. 4 menos 3 igual a 1, né? Essa é a equação que eu tenho aqui em cima, né? Mas está muito parecido com a estrutura do problema que eu tenho aqui, ó. Basta eu fazer o seguinte. Deixa eu escrever de novo isso aqui. Vou fazer aqui embaixo. 4 menos 3 igual a 1. Né? Basta a gente ver o seguinte, ó, o 4 está multiplicando pelo 1 e o 3 também está multiplicando pelo 1. Né? Certo? E nosso problema ele tem uma estrutura semelhante. Ó, o 3 multiplicado por alguma coisa mais o 4 multiplicado por alguma coisa é igual a 12. Né? Então a gente tem que igualar essa equação a 12. Logo, multiplica dos dois lados da equação. Sim? A tela tá escura aqui pra mim. Tá escura? Coisas. Todos estão Agora vendo. deu certo. Ah, deu certo? Ah, tá. Então, todo mundo tá vendo a tela aí de boa, né? Então, vamos continuar.
Se eu estou multiplicando dos dois lados da equação por 12, ó, vai ficar assim: 12 multiplicado por 4 menos 12 multiplicado por 3 igual a 12. Né? Então, ou ainda, se a gente quiser colocar o 3 primeiro, o 4 depois, para ficar ainda mais parecido, né, com o nosso problema. O nosso problema é assim: ele é 3x mais 4y igual a 12. Né? E aqui embaixo eu cheguei nessa estrutura, ó. Menos 12 vezes 3. Vou colocar melhor assim. 3 multiplicado por menos 12, né? Mais 4 multiplicado por 12 é igual a 12. Né? Então eu cheguei nesses valores aqui, ó. Esse é o meu x0 e esse é o meu y0. Certo? Então esse aqui é a minha solução particular, né? Igual do problema anterior, que já dá esse par de soluções particulares. Então, através desse processo aqui da divisão euclidiana, a gente consegue aí fazer algumas manipulações e chegar nesse par inicial de soluções. É uma das soluções possíveis do problema. Né? Então, com esse par de soluções, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar lá na fórmula que a gente viu na aula passada. X igual a x0. O do x é menos, né? É menos t vezes b sobre MDC entre A e B. Né? E o y é y0 mais t vezes A dividido pelo MDC entre A e B. Ok? Lembrando que esse é o valor de A, né? Esse aqui é o 3 é o valor de A, o 4 é o valor de B, né? No nosso problema. E eu já tenho x0 e já tenho y0. Né? Então vamos aplicar a fórmula. Então ficaria x igual a x0 é menos 12, menos t é um número inteiro qualquer, né? Vezes o valor de b é 4, né? Dividido pelo MDC entre 3 e 4. E o y da mesma forma. É o y0, aqui é o y0 é 12, somado com t, vezes o valor de A, que é 3, dividido pelo MDC entre 3 e 4. Agora resolvendo, x igual a menos 12. O MDC entre 3 e 4 a gente sabe que é 1, né? Então não precisa nem... Esse aqui é 1. Esse aqui é 1. Então, menos t vezes 4 é menos 4t. E y igual a 12. 3 vezes t, 3t. Né? E assim eu tenho as soluções dessa equação diofantina. Eu tenho a solução particular, né, que é menos 12 e 12. Isso acontece quando t é igual a 0. Né? Aí, à medida que você varia o valor de t, né, com números inteiros, você obtém outras soluções possíveis, né, outros pares de solução possível para essa equação. Né? Então, como o conjunto dos inteiros é infinito, a gente tem infinitas soluções possíveis, né, todas inteiras, para essa equação diofantina. Beleza? Todos entenderam? Sim. Então, deixa eu dar uma olhada aqui agora. E por que a gente podia dizer já de início que essa equação diofantina
tinha solução. O que nos permite afirmar isso? O MDC dividir todos os incognatos. Dividir... 3, 4 e 12. Ah, sim, o MDC. C divide C. C divide D, né, professor? É um dos teoremas, né, que eu coloquei na aula passada. Deixa eu ver se eu acho aqui. É isso mesmo. Foi o primeiro teorema, na verdade, que eu falei, né? Que a equação ax mais by igual a c tem solução se e somente se o MDC entre A e B divide C, né? Ou seja, divide o 12. Então, como a gente viu aqui que o MDC entre 3 e 4 é 1, e o 1 divide o 12. Então, daí só nos restava o trabalho de descobrir quais eram essas soluções, né? Então, aqui eu fiz mais direto, né, nesse sentido, de testar, né, a hipótese de saber se tem ou não uma solução, mas eu recomendo vocês a fazerem isso para todas as outras, né, tirar o o MDC entre esses números e ver se ele é divisível pelo valor, antes de iniciar a demonstração em si, tá, das soluções. Certo? Tá, então... Vamos ver aqui uma outra questão. Deixa eu ver. Na 5. Questão 5 tem algo interessante nela. A 5 diz assim, determine todas as soluções positivas das seguintes equações diofantinas, né? Aí são listadas 5 equações diofantinas para a gente determinar as soluções, determinar o que pede o enunciado da questão, né? Vamos fazer aqui a letra A dela, só para ilustrar como funciona, né? A letra A diz assim, 62x mais 11y igual a 788, né? Primeiro, MDC entre 62 e 11. Qual é o máximo divisor comum entre 62 e 11? Alguém sabe já de imediato assim? Não? 11 é um número primo, né, gente? Então, o número primo, os divisores dele são quais? É o 1 e ele mesmo, né? Então, o 62 eu sei que ele não divide por 11. Então, o único divisor que eles têm em comum é o 1. Não dá para você estudar essa questão dessa forma, né? Então, logo, o 1 divide o 788 e a gente sabe que a equação tem solução, né? Cabe a nós apenas encontrar essas soluções. Aí, como que a gente faz? A gente começa, né, pelo sistema aquela ideia das divisões sucessivas do algoritmo de Euclides. Vou colocar aqui um pouco mais para cima. Aí. E a gente pega assim, o 62 e o 11, né? Então, quando eu divido o 62 pelo 11, dá o quê? Dá 5 multiplicado pelo 11, né? Mais o resto que sobra dessa divisão é 7, né? 7. Isso. Então, aí agora a gente pega o 5 e o 7, né? Não, 5 e o 7 não. O 11 e o 7. Né? Então, qual deles é o maior, né? É o 11. Então eu coloco o 11 aqui e escrevo ele na divisão por 7. Como é que ele fica? Fica 1 multiplicado... 1 multiplicado por 7 mais 4, né? Entre 7 e 4, ao dividir o 7 pelo 4, né, como que vai ficar, né, essa divisão? Eu vou escrever 1 vezes o 4 mais 3. Agora, entre o 4 e o 3, o 4 pode ser escrito como 1 vezes o 3 mais 1, né? E entre o 3 e o 1, finalmente,
O 3 pode ser escrito como 1 vezes o 3 mais 0. Né? Chegou no resto 0, acabaram as divisões sucessivas. Né? Então, como eu mostrei na aula, no exemplo da aula passada, como que a gente pode continuar essa conta? A gente pode isolar os restos, né, dessas equações aqui até 1. Né? Essa do 0 aqui não interessa, ela é muito trivial. Né? Mas os restos 7, 4, 3 e 1 a gente pode isolar. Né? Como que funciona? Ó, nessa primeira equação aqui, isolando o 7, significa que o 5 vezes o 11 passa para o outro lado subtraindo. Então, 62 menos 5 vezes o 11. A mesma coisa o 4. 11 menos 1 vezes o 7. Né? O 3 é 7 menos 1 vezes o 4. Né? E finalmente o 1, 4 menos 1 vezes o 3. Né? Então, fazendo isso, a gente pega aqui essa equação ó, com o resto 1 e reescreve. Eu vou fazer aqui embaixo. A gente parte dessa equação aqui. Ó. Vou escrever assim, ó, 4 menos 1 vezes 3 igual a 1, viu? 4 menos 1 vezes 3 igual a 1. Né? Beleza, mas quem é o 4? Ó? 4 é 11 menos 1 vezes o 7. Então, 11 menos 1 vezes o 7. Né? E quem é o 3? É 7, vou colocar 1 multiplicado por 7 menos 1 vezes o 4. Né? Isso é igual a 1. Né? Então, a minha ideia é fazer aqui várias manipulações até eu ter a seguinte configuração, né? do meu problema aqui. Ó. 62 multiplicado por alguma coisa, mais 11 multiplicado por alguma coisa é igual, né? A gente vai ver. O importante é aparecer esses dois termos aqui. Né? O 11 já está aqui dentro. Né? Vamos ver o que dá para fazer mais à frente. Então, ó, 11 menos 1 vezes o 7 menos 1 vezes o 7 mais 1 vezes o 4 é igual a 1. Menos 1 vezes o 7 menos 1 vezes 7 é menos 2 vezes 7. Né? Mais o 4, né? 1 vezes o 4 eu posso escrever assim, ó, né? Como 11 menos 1 vezes 7 de novo. Vou colocar aqui, ó, 1 multiplicado por 11 menos 1 vezes 7. Né? 11 menos 2 vezes 7 mais 1 vezes 11 menos 1 vezes 7 igual a 1. Né? Então, são só manipulações. Ó. 11 mais 11, né? Então é um 11 mais um 11, então é 2 vezes o 11. Né? Que menos 2 vezes 7 menos 1 vezes 7 é menos 3 vezes 7. Né? E isso é igual a 1. Né? E agora, ó, apareceu o 7 aqui, não é? O 7 é 62 menos 5 vezes o 11. Então vamos fazer essa substituição. 2 vezes o 11 menos 3 vezes 62 menos 5 vezes 11. É igual a 1. Né? Então, 2 vezes 11 menos 3 vezes 62, menos e menos dá mais, 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 11. Né? Agora está bem perto aí, ó, do que a gente quer. Vou escrever esse menos 3 vezes 62 aqui na frente, tá? Mais 2 vezes 11 mais 15 vezes 11. Então, 17 vezes 11 igual a 1. Então, agora eu tenho, né, a configuração que eu queria. Olha só, colocando mais parecido ali do nosso problema, ficaria assim. Ó. Eu tenho 62 multiplicado por menos 3 mais 11 multiplicado por 17. Né?
para ficar igual aqui, ó. Certo? Tudo isso igual a 1. Então, nós já estamos perto de ter uma solução particular do nosso problema, né? O que falta fazer aí agora para poder ficar igual a essa equação aqui? Multiplica por C. Que é o 788, né? Já que aqui tem 1. Então vamos fazer isso. Dos dois lados da equação. Então, quanto é 788 vezes 3? Quanto dá essa conta aí, gente? Alguém fez aí? 3 vezes 8. 24, vai 2. 2.364. Beleza. 2.364, né? Vou confiar em vocês aí. E 17 vezes 788. 13.000. 13.396. Números bem respeitáveis, né? Imagina chegar nesse par de números por tentativa e erro, hein? É meio complicado, né? Então, esse daqui é o meu x0 e esse daqui o y0, né? E, além do mais, a gente tem A igual a 62 e B igual a 11, né? Agora nós podemos simplesmente aplicar a fórmula, né? Essa mesma fórmula aqui. Selecioná-la aqui, ó. Aí. Então, agora nós já conseguimos, tendo as soluções particulares, podemos calcular todo o conjunto de soluções, né? Então, o valor de x primeiro. x0 é 2000. Negativo, né? Esqueci de colocar o sinal de menos aqui. É menos 2.364 menos t multiplicado por b, que é 11, dividido pelo MDC entre 62 e 11. E y0 é 13.396 mais t vezes o valor de A, que é 62, dividido pelo MDC entre 62 e 11, né? Logo, o conjunto de solução aqui de x é menos 2.364 menos 11t, né? Já que isso daqui a gente chegou que é 1 também, né? Nessa informação. E o y é 13.396 mais 62t, né? E agora? Olha só o que o problema pede, ó. Cadê? Aqui, verifique. Não, essa é a 2, a 5. Determine todas as soluções positivas das equações diofantinas, né? A gente chegou aqui nesse conjunto de soluções. Como que a gente vai saber quais são apenas os pares de soluções positivas, ó? Visto que nessa solução aqui para x, né, a gente tem o menos aparecendo, né, nos dois termos, e no y os dois aqui estão positivos, né? E agora, como é que eu vou escolher um valor de t onde vai me dar apenas valores positivos dessa equação? E aí?
Dividindo dos 2.364 por 11 não dá um valor próximo, não? Não sei, se alguém tiver uma calculadora aí, vê o que dá pra... Quanto dá esse valor aí, aproximadamente? Ó, precisamos... 214,9. Perto de 200 e pouco, né? Isso. Tá. Deixa eu só colocar aqui o enunciado. Encontrar valores de T. Onde o par de soluções x, y, né, seja positivo. Então, eu já fiz até aqui. Vou fazer o seguinte: vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouco para tentar encontrar quais valores de T que satisfazem essa condição, beleza? Então, aí, se ninguém conseguir, na próxima aula a gente volta a debater essa questão, beleza? Quero ver aí vocês não vão utilizar nada do que não foi visto até agora, certo? É só pensar um pouquinho. O que vocês vão fazer para selecionar aí valores de T que tornam esse par XY positivo, né? Sempre valores positivos, ok? Então, deixa eu colocar aqui. Peraí. Bom, a questão 6 é para vocês fazerem essa demonstração, né? Isso é questão de procurar mesmo, de pesquisar, né? Vamos ver. Ó, na 3 eu posso dar uma ideia de solução. No caso, o T pode ser negativo, né? Pode, o T são números inteiros, né? Pode ser negativo, zero ou positivo. Tá. Vai pensando aí, quero ver as soluções que vocês encontraram na nossa próxima aula, certo? Então, vamos ver aqui, ó, na 3, determine o menor número inteiro positivo que, ao ser dividido por 8 e 15, deixa restos 6 e 13 respectivamente, né? Então, ó, essa também é uma questão bem interessante, né? Boa para quebrar a cabeça um pouco também, mas vou ajudar vocês a montar uma solução, né? Então, ó, o menor inteiro positivo, eu vou chamar esse inteiro de K, né? E eu sei que quando eu divido esse inteiro por 8, ele deixa resto 6, né? Então, digamos assim, ó, ao ser dividido, na divisão euclidiana funciona assim, né? Eu pego K, divido por 8, né? Esse 8 vai ser multiplicado por um número x e vai deixar resto 6, né? Como é que coloca isso em uma linha só? O K é igual a 8 vezes x mais 6, né? Da mesma forma, o K, quando dividido por 15, né? Divide por 15, tá, deixa resto 13. Então eu vou multiplicar aqui por um outro número, digamos o y, e vai deixar resto 13, né? Como que se coloca isso numa linha só? É K igual a 15y mais 13, certo? Então, ó, K é igual a 8x mais 6 e K é igual a 15y mais 3, então eu posso afirmar que 8x mais 6 é igual a 15y mais 13. Concordam? Então, passando esse 15y para o primeiro membro da equação, né, ele vai passar negativo, né? E o 6 passa subtraindo, né? 13 menos 6 dá 7. Caímos aqui em uma equação diofantina, né? Então a gente vai encontrar as soluções dessa equação diofantina, né? E dessas soluções a gente vai ver se consegue pensar qual seria o menor número inteiro positivo que satisfaz essa condição que o problema estabeleceu, né?
Então, claro que essa parte eu vou deixar para vocês pensarem, né? Mas a gente pode começar aqui, ó, nessa conta, por exemplo, o MDC entre 8 e 15. Né? Qual é o máximo divisor comum entre 8 e 15? 8 é par, né? O 15 é ímpar. Né? Não é difícil a gente pensar em algum número que divida os dois ao mesmo tempo, que nesse caso é o 1. Né? Como 1 divide o 7, essa equação diofantina tem solução. Aquele teorema nos garante isso. Então, qual seria essa solução? Né? A gente vai usar aquele método das divisões sucessivas. E vamos pegar aqui, ó, quem é maior, o 8 ou o 15. Ou pode pegar o 15 como se fosse um positivo mesmo, tá? Isso não interfere no resultado final. Na verdade, fica até mais fácil. Né? Então, eu vou escrever aqui o 15 como sendo o 1 vezes o 8 mais resto 7. Né? Aí entre 8 e o 7 eu posso escrever o 8 como 1 vezes o 7 mais 1. Entre o 7 e 1 eu posso escrever o 7 como 1 vezes o 7 mais 0. Nossa divisão termina aqui. Né? Então a gente vai pegar essas duas primeiras equações, vamos isolar os restos, igual fizemos acima. Né? Aqui o 7 fica isolado, o 15 a gente não mexeu, e o 1 vezes o 8 passa para o outro lado subtraindo. Aqui é a mesma coisa. Deixo o 1 isolado no primeiro membro, o 8 não mexemos nele, e o 1 vezes o 7 passa para o outro lado subtraindo. Né? E essa equação aqui que está sendo igualada a 1 é o que a gente vai pegar. Né? Então vamos escrevê-la aqui, ó, como 8 menos 1 vezes o 7 é igual a 1. Né? O 7 nós sabemos quem é. Né? É 15 menos 1 vezes 8. Então, 8 menos 1 vezes 15 menos 1 vezes 8. Tudo isso igual a 1. Continuando, 8 menos 1 vezes o 15 mais 1 vezes o 8. Logo, aqui eu tenho também 1 vezes o 8, né, para aparecer o 8 sozinho. 1 vezes o 8 mais 1 vezes o 8 é 2 vezes o 8, menos 1 vezes o 15, igual a 1. Tá vendo como não interferiu, né? A gente escolheu o valor de 15 positivo, né? Nossa equação está 8x menos 15y, e aqui eu cheguei de fato a 8 vezes alguma coisa, menos 15 vezes outra coisa, né? Igual a 1. Né? E, são formas, né, de escrever. Então, para essa equação ficar igual à de cima, a gente precisa multiplicar os dois lados da equação por 7. Fazendo isso, eu vou ter o 8 multiplicado por 14, né? É 7 vezes 2, menos, aqui já varia, né? Não, pode ser assim, pode ser. Menos o 15 multiplicado por 1 vezes o 7, que é 7. Isso é igual a 7. Assim nós conseguimos definir qual é o par que forma a nossa solução inicial. Esse aqui é o x0 e esse aqui é o y0. Né? Além disso, temos o A igual a 8 e temos também o B igual a... Nesse caso seria menos 15, né? Seria mais menos 15. Aqui eu estou na dúvida qual o jeito que eu escolho para poder ficar mais claro. Quer ver? Mais 15y y7, né? Que essa equação poderia escrevê-la assim, ó, 8x somado com 15 vezes menos y, ou y vezes menos 15, acho que é melhor desse jeito. Vou colocar assim, ó, y multiplicado por menos 15. Né? Então,
para poder ficar igual, vamos fazer isso aqui. Deixa eu ver. Somado com y vezes menos 15. Não, acho que vou deixar como estava. Vou deixar assim mesmo. Então o valor do nosso y0 é 7. Desculpem, o valor do b é 15. Negativo. Continuando então o nosso cálculo, podemos calcular aqui agora o nosso par de soluções que satisfaz o problema, pelo menos em parte, né? Então eu vou ter x igual a x0, que é 14, menos t multiplicado por b, que é menos 15, dividido pelo MDC entre qual mesmo número? 8 e 15, né? E y do mesmo jeito. É o y0, que é 7, mais t multiplicado por a, dividido pelo MDC entre a e b. Entre 8 e 15. Então, a gente já sabe que o valor desse MDC é 1. Coloquei só para registro mesmo, né, para ver como funciona na fórmula. E assim eu tenho o conjunto de soluções. 14 menos vezes menos dá mais, 15 vezes t, 15t. Né? E o y, 7 mais 8t. Né? Aí esse é o conjunto das nossas soluções. Né? Aí então qual seria o menor número inteiro positivo que satisfaz a condição do problema? Aqui eu dou todos os inteiros, né, que servem como solução do nosso problema. Né? Então deles, qual é o menor positivo, né, que ao ser dividido por 8 deixa resto 6, e quando dividido por 15 deixa resto 13. Né? Então, essa parte aí eu vou deixar para vocês pensarem. Certo? Aí na hora que vocês estiverem copiando, dê uma olhada se eu não cometi nenhum erro algébrico, tá? Às vezes acontece. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Não, né? Deixa eu ver se tem uma outra. Tá. Tem dois problemas, que é o 7 e o 8, onde vocês precisam construir, né, a solução problema. Vamos ver aqui como seria na 8. Né? Como a partir do enunciado, como é que a gente vai construir, né, uma equação Diofantina. Né? Então, diz assim na questão 8, né? Um parque de diversões cobra R$1 a entrada de crianças e R$3 a entrada de adultos. Né? Para que a arrecadação de um dia seja de R$200, qual o menor número de pessoas entre crianças e adultos que poderiam frequentar o parque nesse dia? Né? Aí continua com algumas perguntas, né? Quantas crianças e quantos adultos, né? Ou seja, qual o número de cada um? E aqui ele também observa que cabe a solução, né? Que é assim, nenhum adulto e 200 crianças, né? Que seria bem fácil fazer a conta, né? Já que cada criança paga R$1 para ter R$200 no final do dia, basta que vá só crianças ao parque, né? Mas aí ele ainda faz um instigamento assim a vocês, a gente pergunta, essa situação é adequada, né, para uma situação real? Né? Então tem que ter um certo bom senso, né, em estabelecer uma conexão entre um problema teórico, né, e a sua aplicabilidade, né, numa situação real. Então, como é que se construiria essa equação Diofantina?
diz que cobra R$1 a entrada de crianças, né? Vamos chamar crianças de C, né? Então, R$1 a entrada de crianças e 3 a de adultos. Então, a quantidade de crianças que pagam R$1 mais a quantidade de adultos que pagam R$3, vou colocar aqui 3A, né? Tem que resultar em R$200 no final do dia. É uma equação Diofantina, né? Se vocês preferirem não usar C e A, você pode fazer assim, o X e o Y, como a gente já tem utilizado, né? X é o número de crianças, e Y, número de adultos. Opa. Então, X crianças pagando R$1 mais Y adultos pagando R$3, no final do dia tem que arrecadar 200. Então, aí pergunta assim, ó, qual o menor número de pessoas entre crianças e adultos que poderiam frequentar o parque nesse dia? Ou seja, se essa equação Diofantina aqui tiver solução, a gente vai ver a condição agora, né, se ela tem solução ou não, qual dessas soluções equivale ao menor número de pessoas no fim das contas, né? Ou seja, qual é a menor solução possível, né? E vamos colocar assim, ó, x mais 3y igual a 200, certo? Onde, se não tem nada aparecendo aqui, é porque é o número 1, né? Então daqui a gente já tira o MDC entre A e B, ou seja, entre 1 e 3, né? Que é bem evidente que é o 1. Logo, como 1 divide 200, essa equação Diofantina tem solução. Então, vamos agora buscar essas soluções. Aí, aquele velho método, né, como eu já fiz aí nos anteriores. A gente pega aqui as constantes, né, 1 e o 3. Como o 3 é maior, eu coloco assim, ó, o 3 é igual a 1 vezes o 3 mais 1. Mais 1, né? Então, e agora? Não, você daria 4, não? Oi? Daria 4, não? 4? 1 vezes 3 mais 1. Oh, desculpe, eu estou viajando aqui. Então aqui seria 1 vezes 3 mais 0. Então, qual seria uma outra forma de fazer isso aqui? Porque o 1 e o 3, eles... o 1 divide o 3 exatamente, né? Então... E aí? Alguma ideia? Pensando aqui. Pensando? Qual seria... Ó, se fosse até para fazer no chute mesmo, qual seria uma solução para a gente adotar como x0 e y0? Professor x01 e... não, pai. O 199 não entraria como... Não é divisível por 3, né? Ó, pega aí um número menor que 200 que divide por 3, né? Imediatamente menor que 200. Qual seria esse número? 199? Não, né? Porque a soma dos algarismos dá quanto? Dá 10, né? E 10 não divide o 3, então esse aqui não serve. O 198. 1 mais 9 dá 10. 10 mais 8, 18. Né? Então 198 divide por 3. Quanto é 198 dividido por 3? Ó, 6, 1, desce 8.
E aqui dá 6, dá 66. Então, por que eu falei disso? Uma solução que a gente pode supor é o x0 igual a 2, né? E o y0 igual a 66. Porque olha só, eu vou ter 2 mais 3 vezes 66. Isso vai dar 200. Certo? Então é assim, quando envolve números menores, né? Tipo aqui como o 1 e o 3, né? Onde eu vou tirar os valores de A e B. Quando são números pequenos, a gente não precisa necessariamente ficar engessado naquele método das divisões sucessivas, né? Você pode ver uma outra forma que seja talvez até mais prática de encontrar a solução, né? Então aquele método é porque ele vale para todos os casos, tanto para problemas mais com números bem menores, mas principalmente ele é bem útil para números maiores, né? Então tem aqui o valor de x0 e y0, tenho o valor de A, que é igual a 1, o valor de B, que é igual a 3, né? Aí o que a gente faz? Aplica a fórmula de novo, né? Aqui, ó. Então, pela fórmula, o valor de x é o quê? 2 menos t multiplicado por b, que é 3, né? E o MDC é 1, não vou nem colocar aqui. E o y é o y0, que é 66, mais t vezes a, que é 2 dividido por 1. Portanto, as soluções é 2 menos 3t e y igual a 66 mais 2t. Oi. O A seria 1, não? O A seria 1? Ah, sim, verdade. Desculpa, obrigado aí pela observação. Eu confundi com x0 e coloquei, né, eu escrevi aqui o valor de A e, né, na hora de escrever eu não fiz a coisa certa. É bem aqui, né? Isso mesmo. 1 vezes t, isso aí, obrigado. Então aqui fica 1 vezes t da t, né? Dá isso aí. Então esse é o nossos conjuntos de soluções A e B, né? Para achar os valores de x e y. Aí nós precisamos utilizar esse conjunto de soluções para poder refletir sobre o que mais o problema pede, né? Que essa é a parte que eu vou deixar para vocês, né? Que é o número máximo. Cadê? Quantas crianças e quantos adultos? Deixa eu ver outra parte aqui. Qual o menor número de pessoas entre crianças e adultos que poderiam frequentar o parque nesse dia? Certo? E aí, como é que vocês achariam esse valor que dá o menor número de pessoas? Alguma ideia? Isso aí eu vou dar uma dica para vocês tentarem, ó. Vão atribuindo a t alguns valores negativos, alguns valores positivos e tentem ver se surge algum padrão, tá? Onde vocês conseguem ter uma noção do que acontece, beleza? Mas sempre somando os valores de x e y no final para ver o resultado que dá. Por exemplo, quando t é igual a 0, né? Aí você tem 2,66. Aí 2,66 dá 68. Né? Mas se t for igual a menos 1, né? Aí você tem aqui 6 e aqui 65. Né? 65 mais 6 dá 71. Já dá um número maior, entendeu? Então assim, façam essa reflexão, tentam refletir sobre esse resultado e vejam como vocês podem responder a essa questão, ok? Não é muito difícil não, é só... Opa, sim? Professor, termina só essa questão, por favor. Desculpa, não entendi. Termina essa questão e como? Por quê? Professor, no final tem que dar 200, né? Não. 200 é o valor que tem que ser arrecadado. Foi o que a gente usou para poder montar essa equação de Diofantina, né? Aí ele faz ele faz a pergunta, ó,
qual o menor número de pessoas entre crianças e adultos que poderiam frequentar o parque nesse dia, né? Nesse dia em que foi arrecadado 200, a gente já sabe que a quantidade de pessoas é dada por essas duas fórmulas aqui, ó. A quantidade de crianças e a quantidade de adultos, né? Aí vocês sabem também que o valor de T são números inteiros. Aí o que eu falo para vocês? Atribuam alguns valores negativos a T, alguns valores positivos, e vejam o que acontece com os valores de X e Y, né? Aí vão refletindo. Não é muito difícil, é só prestar atenção, né? A pior parte já foi feita aqui, certo? Agora é só mesmo a questão de refletir sobre o resultado, de interpretar o que a questão pede, tá certo? Vou deixar vocês tentarem, né? Aí, Kelly, se não conseguirem, a gente aborda essa questão aí numa aula futura, né? Mas eu peço que tentem, é interessante. Isso é mais do que um exercício de matemática, é um exercício de interpretação, certo? Daí É que nem quando eu tava ministrando a disciplina de História da Matemática, né? Aí eu perguntei pro pessoal se alguém, assim, o verdadeiro motivo deles fazerem matemática e não outros cursos, como por exemplo História, ou Geografia, ou Letras, né, lá da UEG. Aí eles falaram assim, né, que muitos, né, responderam que é porque nesses outros cursos tem que ler demais, né? Aí eu falei, pois é, né? Adivinha o que você vai fazer nessa matéria? Então assim, não tem jeito, né? Você tem que ler muito. Interpretação de texto é algo essencial na matemática, né? E nas próximas listas eu pretendo trabalhar com mais problemas assim, que exigem interpretação da parte de vocês. Ok? Aqui a gente ainda está dando uma treinada, né? Vendo como funcionam os problemas mais simples de interpretar. Mas não amoleçam não. Então, pessoal, Opa, desculpem, quem ia comentar? Era você, Marcos? Eu acabei interrompendo aí sem querer, mas quem quiser falar, por favor. Deixa eu ver o que mais. Então, aí como eu disse, né, as questões da 9 em diante são questões que abordam o nosso próximo conteúdo, né, que é das congruências lineares. Está relacionado às equações de Diofantina de certa forma, mas é um pouco mais do que isso, né? Aí esse conteúdo a gente ainda vai abordar na aula da semana que vem. Aí quem quiser já ir adiantando, quem já viu esse conteúdo, sei lá, se está repetindo a matéria ou já viu sozinho por curiosidade, fica à vontade para ir fazendo e tirando as dúvidas. Mas para quem ainda não viu, eu peço que se concentre aí nas primeiras questões, que é da 1 até a 8, né? Isso. Tenta finalizar essas questões até a próxima aula, né? Que é quando vai ver o novo conteúdo e para poder abordar o restante. Assim não fica nada acumulado, né? Beleza, então? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Alguma colocação? Palavrão? Não? Pode palavrão? Então. Brincadeira, professor. Não, tudo bem, eu sei. Então é isso, né, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui por hoje. Vão treinando aí eu espero que as sugestões de hoje tenham ajudado de alguma forma. E aparecendo as dúvidas, estou disponível lá no WhatsApp. Precisarem, mandem por lá, né? E até a próxima aula então, ok? A gente vai ver equações, as congruências lineares, né? Não faltem, beleza? Falou, pessoal. Até mais aí, boa noite a todos.